comincia a preoccuparmi. Questo disse Alfred Hitchcock, maestro del thrilling, dopo aver visto il primo film di Dario Argento. Quel film capolavoro era L'uccello dalle piume di cristallo. È Dario Argento, il regista che ha aperto una nuova dimensione sul mondo angoscioso della paura. Ora viva, amiguinhos, eu hoje queria falar um pouco convosco sobre exploitation. Começarmos a falar sobre temas importantes, temas estruturantes para a nossa sociedade, agora que vivemos em clima de eleições. E o exploitation, como vocês sabem, era um género, e ainda é, mas foi mais marcante como género cinematográfico, ou como tema de géneros cinematográficos ali nos anos 70 e 80, quando usava como um chamaril às salas temas da violência e nudez e tudo o que eram questões controversas, de maneira a que as pessoas sentissem curiosidade em entrar numa sala de cinema e pagar o bilhete para rentabilizar aquela produção. Normalmente, um exploitation ou filmes do género exploitation estão sempre associados a um subgénero. Nós hoje vamos falar do giallo, ou como dizem os italianos, giallo, que é um género de terror, suspense, thriller, muito violento e pejado de nudez do cinema italiano dos anos 70 e 80, que ainda hoje se continuam a produzir algumas obras sob essa bandeira e até mesmo bastantes homenagens. Giallo, em italiano, significa amarelo, porque amarelas eram as capas dos livros de thriller, de suspense e aventura editados na Itália do século XX. Havia uma coleção, assim como nós temos a nossa coleção Vampiro, ou como os americanos têm os pulps, eles tinham uma coleção de livros que eram amarelos e eles começaram a associar aquela cor giallo a um género de literatura. Rapidamente transpôs-se esta linguagem para o cinema, uma linguagem da aventura, do mistério, do crime, neste caso livros de Edgar Allan Poe ou de Agatha Christie, e começaram-se a criar estas produções. O giallo é uma ponte entre o noir americano, aqueles filmes detetives que andam a tentar resolver um crime, sempre muito obscuros e com fumo e com sombras, e também da exploração total da ultraviolência e nudez sem conteúdo narrativo da antiga Alemanha Ocidental. Ora, o primeiro realizador que se aventurou foi Mario Bava, que é um dos nossos grandes mestres do cinema de terror. Fez um ou outro, indo buscar elementos a Alfred Hitchcock, a estes livros, colocando alguma nudez, alguma violência, e criou então esta linguagem. O giallo normalmente conta-nos uma história de alguém que é sempre uma rapariga muito gostosa, completamente peixe fora d'água nesta narrativa, ou porque chegou a uma determinada cidade, ou porque está numa escola de balé, que na verdade é um antro de bruxas, e ela se sente completamente externa àquilo tudo. Há sempre uma moça que chega a algures e começam a morrer pessoas. Essa moça será claramente a Final Girl, e estas pessoas vão morrendo segundo uma lógica que tem sempre um tema. Ou são números, ou são cores, ou são animais. Há sempre um tema que quer dar um substancial narrativo a este filme. O nosso assassino é sempre reconhecido como sendo alguém de luvas pretas, quase sempre com máscara ou com uma gabardine de cabedal toda negra. Tem sempre planos que focam qualquer coisa como as mãos de alguém ou os olhos de alguém, grandes planos, ou as facas ou o sangue. São filmes com muito sangue, em que as mortes são sempre muito gráficas, têm bastante nudez e algum sexo, e sempre aquelas atrizes muito voluptuosas do cinema italiano dos anos 60, 70 e 80. Os elementos essenciais a um giallo é sempre o mistério e o suspense. No centro da narrativa há sempre um enigma que é muito envolvente para um crime que foi brutal, deste tal assassino que falei anteriormente. A investigação desse crime é sempre repleta de pistas falsas e reviravoltas e twists que nos desviam sempre do verdadeiro propósito e do verdadeiro assassino. São filmes muito eróticos, como vos disse há pouco, sempre com aquela estética da nudez, e são filmes também sempre baseados na psicologia e na obsessão
claramente estes argumentistas pegavam em livros de anomalias psicológicas. Por exemplo, há um que vi recentemente que é A Woman in a Lizard Skin, que fala da dupla personalidade e da possibilidade de existir ou não a dupla personalidade. Há sempre pessoas que são amnésicas, há sempre estas situações que confundem sempre a narrativa. Esta investigação psicológica avança sempre lado a lado com a investigação criminal para construir personagens complexos e intrigantes. Tem também uma estética fundamental, que é a estética do giallo, como nós estamos habituados a ver nos filmes de Mario Bava, como falámos anteriormente, ou Dario Argento, ou mesmo Lucio Fulci, que também fez alguns, que usam a arquitetura, usam o espaço, tentam, através de espaços reais, sem cenários, com câmera na mão, tentam sempre captar com luzes sempre muito escuras e muito bem iluminados, porque agora estes filmes começam a chegar em Full HD e 4K, e nós percebemos que estes cinematógrafos, estes diretores de fotografia não andavam a brincar. Os filmes são coloridos, são bonitos, são muito apelativos visualmente. O auge do giallo foi entre 60 e 70. Mario Bava começou então os seus filmes. Temos depois, por exemplo, em 1970, O Pássaro das Plumas de Cristal, o Profundo Rosso ou o Ténebre, já em 82, que são filmes muito importantes deste tipo de cinema. Foi um género que influenciou e continua a influenciar várias gerações, várias cinematografias a nível mundial. Brian De Palma é um óbvio influenciado por esta estética. Até mesmo Martin Scorsese e Quentin Tarantino vão beber a esta inspiração. É um subgénero fascinante do exploitation, é um dos meus preferidos, baseado nesta estética da violência, do erotismo, da psicologia, do mistério, que é uma coisa que nenhum de nós consegue não gostar, e é muito vincado, e de facto os seus temas são sempre muito acutilantes. Filmes muito conhecidos e que eu vi, não vou falar de filmes que não vi, por exemplo, é o Bird with the Crystal Plumage, que falei anteriormente, o Lizard in a Woman's Skin, o Bay of Blood, do Mario Bava, o Don't Torture a Duckling, que já falei neste podcast, que é um giallo de Fulci, que não tem os elementos que normalmente costumam ter. Depois temos o Deep Red, o Profundo Rosso, o Ténebre, temos o Phenomena, temos o Ópera e o Trauma, que são filmes do Dario Argento, que são os clássicos. O Suspiria, não é? Vem sempre ao de cima quando se fala disso. Eu penso que é um género que vocês devem explorar. Fora desta zona de Itália, temos, por exemplo, o Black Christmas ou o Texas Chainsaw Massacre, o Halloween, I Spit on Your Grave, estes filmes iniciais desta geração de terror que foi buscar muito ao giallo. O próprio Cruising, Friedkin, também foi buscar muitos elementos da parte psicológica que até aparecem no filme, contra a sua vontade. Vocês vejam o filme até ao fim. Sexta-feira 13, que por exemplo é um filme que no seu segundo tomo vai roubar 2 mortes ao Bay of Blood, de Mario Bava. Temos o Slumber Party Massacre, que já falámos aqui, o Pieces, que já falámos aqui. Portanto, existe toda uma herança cultural que vem do giallo, que ainda hoje continua a reverberar através dos tempos. A morte do giallo, diria eu, aconteceu com o início do VHS, quando apareceu esta avalanche de cinema terror dos anos 80, que abafou um bocado aquele que era o mercado natural dos giallos italianos. Por isso, amigo, mãos à obra, comecem a procurar, comecem a investigar. Vamos ver muito de giallo, Full HD ou 4K. Tentem arranjar releases novas que foram recentemente digitalizadas, porque esta cinematografia e o tipo, a qualidade de fotografia destes filmes por si só vale bem a pena. Captain Schiavone, Homicide Squad. The book deals with a murder committed with an old-fashioned open razor. Wish I'd never written that book.